O G4 está de volta agora para falar da classificação do Fortaleza diante do Ceará, dramática, com bola na trave no último minuto, no último lance. É por isso que vamos conversar com o nosso parceiraço, o Caio Costa, que já está aqui com a gente com uma linda camisa do Motorhead. É, essa aí. Aí sim, Ace of Spades. Ah, garoto. Leme. Caio, que jogo, hein? Teve emoção até o último momento, mas o Fortaleza, enfim, passou. Verdade, Cherone, boa tarde para você, para todo mundo. A gente brincou aqui depois do pós-jogo, dizendo que para fechar o combo clássico só faltou uma expulsão, porque teve de tudo. Teve um tempo Fortaleza, teve um tempo melhor para o Ceará e acabou com a bola na trave do Vina no final, coroando todo um jogo cheio de emoções, né? Fortaleza, no começo da partida melhor, veio com 3 volantes, mas marcando muita saída de bola do Ceará, poderia ter resolvido o jogo com 15 minutos, teve chances para isso. Depois o Ceará consegue equilibrar um pouco o jogo. O Marquinhos Santos insiste numa ideia de saída de bola com 3 jogadores e era o Richardson que fazia isso no primeiro tempo. O Fortaleza conseguia neutralizar, o time abusava da bola longa, não conseguia, enquanto o Fortaleza, muito agressivo, poderia e deveria até ter aberto o placar no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Marquinhos faz algumas correções, tira o Zé Roberto, que estava apático, coloca o Kleber, que é um jogador que tem lá suas limitações, mas briga muito na área, abre espaço para o resto do time, trouxe o Bruno Pacheco para fazer essa saída pelo lado esquerdo, reforçando o Richardson no meio do campo, ganha o meio campo e consegue fazer o que o Fortaleza não fez, nos 15 minutos iniciais, abriu o placar com o gol do Vina, num cruzamento do Vitor Pacheco, do Bruno Pacheco, que é um jogador que tem dificuldade para jogar muito espetado quando não é ele que faz a saída, mas vindo de lateral é muito eficiente. O jogo ficou muito parelho, muito pegado. Por volta ali dos 35, as mudanças do Vojvoda também não surtiram efeito, o Romero ficou muito isolado, o Felipe entrou mal, errando muito espaço. E quando o Ceará dominava a partida, o Marquinhos Santos faz 2 alterações, tira o Nino Paraíba, resolve colocar um jogador magiário, o Ceará perde ali um pouco o meio de campo, mas era aquilo. O clássico rei, qualquer clássico, né? Mas a qualquer momento, um vacilo, uma situação pode dar a vitória para um time ou para o outro. E num balão a bola sobra para o Peixoto, que serve o Vina, e aí é aquela coisa, né? O torcedor do Fortaleza dando graças a Deus que a bola foi naquela direção, o do Ceará lamentando que ela não foi uns 15 centímetros mais para baixo, mas tivemos mais um clássico para a história, o segundo de Copa do Brasil, o segundo que o Fortaleza se classifica, mas com o Castelão saindo meio dividido. O torcedor do Ceará reconhecendo muito o empenho, um time que não se entregou em momento algum na busca da classificação, saiu aplaudido após o jogo, e o torcedor do Fortaleza comemorando justamente a vaga na próxima fase. Caio, você falou dos sentimentos divididos aí, e agora os dois cearenses estão em 2 competições, no Brasileiro, e os dois fazendo uma corrida de recuperação, muito mais o Fortaleza, que está em último lugar, e classificado na Copa do Brasil, e o Ceará agora que tem a Sul-Americana. Ter aliviado umas datas no calendário em que pese, é claro, a eliminação é sempre dolorida, pode ser uma boa para os cearenses? Pode acabar ajudando, porque os elencos são curtos, né? O Ceará, por exemplo, só fez 2 contratações agora para poder atuar após a abertura da janela, o colombiano Vasquez e o Diego Rigonato, que é um meia que estava jogando como lateral esquerdo lá no Toluca. O Fortaleza, por sua vez, já se reforçou com mais jogadores, com o Otero, com o Thiago Galhardo, com o Fabrício Baiano, que é um volante que também estava no exterior há muito tempo. Mas é óbvio que os elencos são curtos, menos datas, e são times que disputam, além do estadual, a Copa do Nordeste lá no início da temporada. Então, já chegam nesse momento do ano com a quilometragem muito maior do que os seus adversários. Pode acabar ajudando. A forma é como você assimilar essas eliminações é que pode ser bom ou ruim. Acho que a forma que o Ceará perdeu ontem, né, perdeu a classificação, acabou sendo menos dolorida do que em outras situações. A torcida abraçou o time. O Marquinhos Santos é que vai ter que rever alguns conceitos de como mexer no time em alguns momentos do jogo. Já o Fortaleza tem essa ideia do vácuo na agenda mesmo, né? Não tem mais essa mesma quantidade de jogos com a eliminação da Libertadores, e tem os reforços que eu já citei, mas sofreu ontem porque vai ter uma baixa, né? O Iago Pikachu ontem confirmou que está indo jogar no Shimizu do Japão e é um desfalque em tanto para o tricolor. Fala, Massa. Caio, esse Fortaleza aprendeu a se defender? Pelo visto não, né? Vai sofrer no Campeonato Brasileiro, né? Porque poderia ter perdido a classificação ontem. Perdido não, mas poderia ter tomado o segundo gol ali que levaria o jogo para os pênaltis. Melhorou alguma coisa? O que você acha? Eu acho que no jogo contra o Palmeiras a gente viu mais uma melhora do que nesse jogo contra o Ceará. Contra o Palmeiras você viu o Fortaleza muitas vezes montando uma linha de 5 embaixo com o Crispim e com o Pikachu jogando mesmo, fazendo uma linha de 5. Agora, ontem
Tem curioso é que uma das substituições do Vojvoda, na hora que o Ceará vinha para um abafa total, já estava com 2 homens na área, com o Kleber e com o Matheus Peixoto, é que o Vojvoda colocou o Abraão, que é um zagueiro revelado da base, fez até a estreia outro dia no profissional do jogo contra o Curitiba, trouxe o Ceballos, que costuma ser o zagueiro pelo lado direito, para ser o lateral, fez uma linha de 5, o Pikachu ficou jogando na segunda linha e mesmo assim teve dificuldades para segurar o resultado. Embora a chance concreta do Ceará após essas substituições é exatamente essa do Vina, aquela coisa de uma bola perdida, mas é uma deficiência, mas está muito claro que o Vojvoda sacou que nesse primeiro momento, em que o time precisa sair da zona de rebaixamento, a primeira missão é evitar de tomar gols para até mesmo não mexer tanto com a confiança. Teve esse processo no jogo contra o Palmeiras, teve de novo no jogo de ontem, principalmente na hora do abafa do Ceará. Agora, eu confesso que a minha maior curiosidade, independente se vai ser um time que vai tentar se defender melhor, é como ele vai repor essa ausência do Iago Pikachu. Você vai manter uma linha com 3 zagueiros e um ala, ele não tem um ala para essa função. Se jogar com uma linha de 4, será o Ceballos, o lateral direito. Fortaleza sente muita falta do Tinga, que era o zagueiro pelo lado direito, do 3-5-2, mas que é lateral direito de origem. E aí, se o time mudasse de sistema, poderia ser opção, mas está lesionado e não tem hora para voltar. São alguns dos problemas de montagem que o Vojvoda tem para tentar reorganizar defensivamente o Fortaleza, pensando na reação do Campeonato Brasileiro. Meu caro, e em relação ao Ceará, o eliminado, né? Tá bem cansado, né? Bem cansado. Não, a Maria já tá Foi preocupada. até o último minuto, bola na trave, tá cansado, tá? Acho que precisava poupar no final. Vou perguntar também do próximo jogo do Ceará, que é contra o Corinthians. Tá cansado. Mas, as frentes do Ceará, levando em consideração como o time encarou a Sul-Americana desde o início. Isso. A Internacional... Não, estou falando das Copas. Eu acho que tem que focar na Copa. Aí, tá vendo? É minha opinião. Mas eu acho que, para mim, fica mais claro que o Ceará, com a frente sul-americana, assim como tinha o Fortaleza, a Copa do Brasil, talvez, pelo confronto entre os dois, a rivalidade, como vários outros tiveram, né? Estão tendo agora, São Paulo e Palmeiras hoje, também teve esse aperitivo nessa fase, mas o Ceará tem como clareza a manutenção na primeira divisão e a tentativa sul-americana, né? Essa data, o Massini falou, essa brecha na Copa do Brasil agora, cicatrizando as feridas, já que foi eliminado, mas botando bola na trave, pressionando, ganhando o jogo. Você acha que o Ceará passa ileso a partir do próximo jogo contra o Corinthians, já podendo se dedicar também ao brasileiro com tudo na partida contra o Corinthians? Não, eu acho que o Ceará não só pensando no Corinthians, mas pensando também que na terça-feira tem o Avaí em casa, e o Avaí é um confronto direto desse briga contra o rebaixamento, o Ceará vai foco total para os 2 jogos. Tem que tentar fazer 6 pontos. O Ceará faz uma campanha que é muito curiosa, é um dos melhores visitantes do campeonato, mas ainda não venceu jogando no Castelão como mandante dentro do campeonato. Corre o risco de terminar um turno sem conseguir ganhar em casa. É uma coisa muito preocupante, até porque a primeira coisa para você se manter na primeira divisão, se manter na Série A, é vencer os jogos em casa. Para o jogo contra o Corinthians, eu sei que não tem o Yuri Castilho, que está suspenso, que é um dos jogadores, foi até titular contra o Fluminense, entrou ontem no segundo tempo e entrou até ajudando nesse volume de jogo que o Ceará fez na segunda etapa, mas não tem muito como economizar combustível não, e o foco é total nesses 2 jogos primeiro. E lembrando que até o terceiro jogo antes de fechar o turno é um jogo contra o Juventude, lá em Caxias, mas também é um time que briga contra o rebaixamento. Então é um momento que o Ceará nem pensa muito no que vai acontecer, por exemplo, contra o São Paulo na Copa Sul-Americana. Ele tem que estar totalmente ligado nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Caio. O Luiz Gentil aqui na hashtag G4 Band Esporte, ele fala o seguinte: confesso que achei que o Ceará iria se classificar, mas o Fortaleza fez igual ao som do Motorhead Hellraiser, renasceu do inferno. Ó. Valeu, Vários Caio. Muito boa. Obrigado, viu? Mais uma vez e linda camisa. Foco na terça, foco na terça. Obrigado, Tirone. Foco na terça, né? Um abraço para todo mundo e estou à disposição, sempre quando precisar. Tá certo, tá aí o nosso Caio, falando tudo sobre Ceará e Caio, Fortaleza. o Caio não, mas se ele vier para São Paulo com escala em Salvador, ele podia trazer um berimbau pro Arnaldo, né? Claro, o Arnaldo é um Capoeirista do grandes fãs grupo. da capoeira brasileira. Exato. Vamos dar uma rápida parada aqui no G4, mas não saia daí que ainda vamos falar muito sobre Palmeiras e São Paulo. Segura aí.